Boa noite, boa noite. Quem é vivo sempre aparece, né? Quero que vocês me perdoem pela minha voz, que eu estou me recuperando de uma gripe muito chata, tá bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Meus princesos e princesas, tudo jóia? Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cavalos. E é um vídeo, claro, para todo mundo, mas eu fiz pensando especialmente no iniciante, tá bom? Para quem está começando, é algo que vai te ajudar. Você que está ali na casa dos 500, 600, 700 de rating, até mais, claro, né, gente? Os grandes mestres também, eles já sabem tudo que eu vou falar. A diferença é que eles percebem esse tipo de coisa muito mais rápido que a gente, né? Mas vai ajudar todo mundo, mas em especial algumas coisas que quem está começando a jogar xadrez precisa saber sobre o cavalo, tá bom? O cavalo é uma peça bem chata, né? Eu ia falar até dos bispos primeiro, mas eu falei, não, hoje eu vou falar do cavalo, porque o cavalo é uma peça bem traiçoeira, bem vagaranha, né? Eu separei até alguns diagraminhas aqui, né, de posição para mostrar para vocês. Mas então assim, ó, eu queria falar um pouquinho sobre a abertura, né, meio jogo e finais, né? Como usar o cavalo, né? Gente, é uma aula bem simples. Provavelmente você que está assistindo aí já sabe tudo que eu vou falar, tá? Mas em especial é bem pensado no principiante, tá bom? Quem está começando, quem está com dificuldade, né? Enfim, vamos lá. Na abertura, Hugo, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo de abertura aqui qualquer para a gente dar uma olhada. Vamos supor que o cara abriu com peão dama, tá? Preste bem atenção, porque vocês vão ver que contra peão dama, o cavalo preto costuma vir para outra casa, a não ser essa, tá bom? Mas vamos lá. Vamos supor, jogou peão dama, D4, D5, C4. Vamos jogar uma ortodoxa? Joga um E6, cavalo C3. Veja que é a primeira peça a ser desenvolvida e vocês vão saber por quê. Cavalo F6, né? Cavalo F3. Por que se desenvolve primeiro os cavalos, né? Você que está começando, meu amigo, minha amiga. Porque na abertura, pessoal, na fase da abertura, a gente praticamente já sabe aonde os cavalos vão. Os cavalos se desenvolvem pelo canto? Olha, dificilmente, tá? Por via das dúvidas, evite, tá? A não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, né? Você tem um preparo aí legal de abertura, algum tipo de linha ou variante, ou o cara está ameaçando alguma coisa e você precisa tirar o cavalo pelo canto. Mas por via das regras, os cavalos, falando das brancas no caso, você sabe que o cavalo da dama pertence, na maioria das vezes, C3 ou D2, e o cavalo do rei pertence, na maioria das vezes, em F3, dificilmente em E2, tá? Por que a gente prefere aqui? Porque aqui o cavalo, ele, na terceira, né? C3 ou F3 ao invés daqui. Porque veja que o cavalo aqui, gente, ele atua no centro, né? Então veja, olha como que esse cavalo atua no centro, olha só. Ó, vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. Tá vendo só? Olha só, esses dois cavalos, eu vou tirar as peças daqui para vocês verem, ó. Veja que, olha isso. Se você joga os dois cavalos aqui, você tem as 4 casas centrais, que são as 4 casas vitais, né? Elas estão monitoradas pelos cavalos, né? E fora algumas casas adjacentes, né? Das alas e tudo mais. Agora veja que os cavalos aqui, isso já não acontece, né? Porque, ó, eu vou deixar aqui primeiro. Tira uma casa, põe a outra, põe a outra, tira aqui, põe aqui, né?
Veja que o alcance do cavalo é menor, né? Você tira duas casas centrais, você encolhe, você retrai o controle do cavalo. Gente, é de todo ruim? Claro que não, tá bom? Mas é só para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Você que está começando. Por isso que, por via das dúvidas, tá? Deixa eu voltar aqui os peões, onde é que estava, né? Sempre nas terceiras casas. E no caso das pretas, gente, o cavalo também é F6 ou C6. Só tem uma coisa que eu quero que você preste atenção, tá? Não é uma exceção, porque às vezes acontece, mas eu, Hugo, gosto muito de jogar. Quando o cara abre com o peão dama, eu gosto de jogar o cavalo em D7, tá? O cavalo da dama, tá bom? Por quê? Porque eu gosto de ter a opção, vocês vão ver que é muito temático isso contra peão da dama, vocês vão ver que muitas vezes se tem essa ruptura com C5, tá? E você precisa de um cavalo para apoiar o avanço do peão para C5 ou E5, né? E aí, contra o peão da dama, se você deixa um cavalo aqui em C6, você está na frente do peão, né? E você não tem a ruptura. Então é só por isso que em aberturas de peão dama, eu gosto muito mais de jogar o cavalo em D7, tá bom? Hugo, tem mestres que jogam aqui, tudo bem, ótimo, não tá errado, tá bom? Se você jogar aqui, você não tá perdido, fica em paz, tá? Mas eu gosto de jogar aqui. Então, por exemplo, ó, como que seguiria isso daqui? O cara joga um C6 e E3, tá? Então agora veja que os cavalos estão desenvolvidos, né? Você tem... O que você faz com o bispo? Entende por que você sai com o cavalo primeiro? Então o bispo pode vir abrir um fianqueto aqui, né? E controlar essa longa diagonal, pressionar a longa diagonal, que é muito bom, né? Sempre quando você vê Índia no nome, né? Ataque índio do rei, defesa índia do rei, Índia da dama, é porque o bispo é em fianqueto, tá bom? Na maioria das vezes. Você pode jogar o bispo aqui em E2, é passivo, eu não gosto muito, tá? A não ser em caso de cravada, quando o bispo do cara, né, vem pra cá, enfim. Mas eu prefiro esse, né? O bispo aqui em D3, que eu acho mais ativo. Você pode esperar, né, ver o que você vai fazer, né? Porque aí se o cara captura aqui, você desenvolve capturando, retomando o peão. Então perceba que você tem muita coisa. Você tem várias opções para fazer com os bispos, né? As pretas também, mesma coisa. Bispo em E7, né? Já é um lance de defesa, né? Bem sólido, é muito bom. Ou você pode abrir o fianqueto do mesmo jeito, né? Você pode, talvez, né, romper aqui na hora certa, passar o bispo cravando o cavalo. Então você tem várias opções com os bispos. Mas o cavalo, a gente sempre sabe onde eles vão na abertura. Então você já desenvolve o cavalo, primeira coisa, primeira peça. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ah, lembrei. Tem uma coisa que eu quero explicar para vocês. Ó, vamos supor que... Tá... E aí, rock. Tá bom? Antes de tudo, agora eu vou tirar as peças do tabuleiro, tá? Rapidinho. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Porque que quando você faz o rock, esse cavalo é muito importante, tá bom? Gente, perceba que essa é a posição do rock, tá bom? Rock curto, rock mais tradicional, tá bom? Essa torre pode estar na coluna aberta, pode dobrar em alguma outra coluna, enfim. Mas veja que o bastião, o defensor, o zagueiro do seu rock é o cachorro, tá? Por que o cavalo em F3? Eu vou até montar o rock das pretas também, tá? Porque com as pretas se aplica da mesma forma.
bom? Eu vou até tirar as torres daqui. O cavalo em F6 é o defensor, o zagueiro do roque das pretas. F3 é o zagueiro do roque das brancas. Porque veja só, um cavalo em F3, ele além de vigiar as casas do roque, tá? Eu vou tirar o peãozinho, mas eu vou deixar o peãozinho aqui para vocês entenderem. Vigiar casas perto do começo, né, do tabuleiro ali, ele, olha só isso. Então, ele vigia casas de infiltração de peça, de avanço de peões. Ele vigia essa casa de H2, que é muitas vezes casa de checkmate, né? O cara me planta um cavalo aqui, dá com a torre aqui, com a dama aqui, te dá mate, né? Segura a casa da torre, se você jogar uma torre aqui ou uma outra peça aqui. E ele vigia duas casas centrais. Então é um cavalo que ele é zagueiro, cara. Ele é zagueiro, tá? Além dele poder, lógico, entrar aqui, penetrar na posição e ajudar no ataque, ele é bem móvel, né? Ele atua no centro, atua na ala e atua em casa, né? Olha só o zagueirão preto aqui, ó. Mesma coisa, gente. Mesma coisa, ó. Cadê? Deixa eu pegar mais uma pedrinha preta aqui, ó. Vou tirar as brancas para vocês verem. Eu queria que vocês entendessem isso. Olha só, o cavalo preto. Também, muitas vezes tem bispo e dama, né? O cara quer alinhar um bispo e dama aqui, ó. E pau, com cheque ganhar um peão, né? Aí o zagueirão já tá aqui, ó, segurando, né? Vigia, ó, casa da torre, vigia duas casas centrais, infiltração de peças, né? Por isso que o cavalo em F3 e o cavalo em F6, aqui na coluna F, você sempre deixa um cavalo aí, tá bom? E outra coisa, né? Às vezes você sacrificar um bispo ou atacar esse cavalo aqui, tirar ele daqui, é um meio de você conduzir um ataque forte, né? Porque é um cavalo muito forte aqui na defesa, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui é na abertura. E no meio jogo? Vamos lá, eu quero montar essa posição para vocês. Deixa eu ver. Então, o cavalo tá aqui. Vou montar uma posição, tá? Pra gente ver aqui, ó. Tem um peão aqui, 3 peões aqui. Vamos lá. Torre, dama. E tem um bispão aqui. Beleza, essa é a posição das brancas, né? Vamos ver. As pretas tem uma torre aqui. Tem um cavalo em D6. Outro cavalo foi embora. Vamos montar a posição aqui, ó. Uma posiçãozinha de meio jogo, tá bom? Aqui tem um peão aqui segurando. Tem a torre aqui, bispo aqui e dama atrás do cavalo. É isso. Não, acho que tem um bispo aqui também, ó. Tem um bispo em B4. Isso aqui, ó. Então vamos lá. Ó. Posiçãozinha de meio jogo. Jogam as brancas. Eu quero que vocês gravem uma coisa, tá? Gravem isso, tá? Com as pretas é a mesma coisa, você só vai espelhar. Mas como vocês estão na visão das brancas, quais são as casas mais fortes no meio jogo para os cavalos? Eu vou mostrar para vocês. Atentem-se a isso, tá? Ó, eu vou tirar esse garanhão daqui, isso aqui daqui. Depois eu volto, tá? Grava isso aqui, ó. Tira um print, grava, bate uma foto, desenha, faz alguma coisa. As casas D4, E4, C5, D5, E5, F5 são as casas mais fortes para os cavalos no meio jogo, tá?
porque aqui é onde eles podem mais influenciar no jogo, tá bom? Quer um exemplo? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Veja que você tem um cavalo aqui em E4, tá? Que é uma dessas casas fortes. Então, e agora? Para onde que eu levo esse cavalo, né? Ó, a ideia é... Ah, tá, desculpa, gente, tá assim, tá? A posição, ó, eu errei. A ideia é o quê? Jogar aqui em D6. Por quê? É um posto avançado. Procure por postos avançados. O que é um posto avançado, Hugo? Para eu entender. Veja que essa aqui é uma casa que não pode ser atacada por peões, né? Porque os peões já avançaram, né? Ou se não tivesse esse peão, ou não tivesse esse. Veja que se você planta um cavalo aqui agora, uma casa defendida por um peão, rapaz, é problemático. Olha o quão longe esse cavalo branco veio e chegou aqui na minha posição. Não é bom para as pretas isso, né? Tem um cavalo infiltrado aqui, ó. O cavalo entrou na posição. Que é um cavalo muito forte, influencia muita casa vital aqui. Então essa é a ideia. Então vamos lá. Talvez cavalo G5, né? Dependendo da ideia que você tenha. Mas, enfim, vamos dar uma olhada. Olha a força do cavalo em E4. Em compensação com esse cavalo em D7 que não está jogando tanto. Ele é um cavalo mais defensivo. O que ele pode fazer? Né? Sei lá, tentar trocar aqui, né? Toma, ele retoma, ou passar a torre para cá, passar para cá e para cá, que é mais lento, né? Ou tentar trocar, né? Jogar para cá e tentar trocar os cavalos, né? O cavalo mais passivo pelo cavalo mais ativo. Enfim, então as brancas vão usar a vantagem do cavalo forte contra o cavalo fraco com o quê? Bispo G5. Olha que ideia legal, ó. Olha que ideia legal. Bispo volta para E7. Bispo por E7. Tem que tomar, né? Dama por E7. E aí, meu amigo, minha amiga, depois dessas trocas, você observa um ponto crucial do meio jogo, o posto avançado, né? Cavalo D6, entrou. Viu como o cavalo está em E4? É bom? É ativo? Tá? Hugo, mas eu não entendo qual que é a força desse lance, qual que é a força de um cavalo aqui. Me explica? Claro, explico sim. Se as pretas aqui, por exemplo, se os caras tentar desalojar o cavalo, jogando sei lá, viu? Um F6, porque o cavalo está protegido. O cara vai jogar um F6 aqui, ó, pra quê? Pra tirar o defensor do peão, do cavalo e tomar o cavalo, concorda? O cavalo, o peão está defendendo o cavalo. Se jogar aqui, meu, você joga esse, defende o cavalo, tá? F por E5, você joga o quê? Toma, nossa, tô louco aqui. E aí, ó, veja que você substituiu um cavalo merda por um cavalo monstro das brancas. Analisa a posição, ó. Você que está iniciando, vamos lá. Tenta analisar a posição. É isso que eu quero que você faça, que vai te ajudar, ó. Ó, as pretas têm um bispo que nunca vai incomodar o cavalo aqui. Porque o cavalo está em casa preta. Esse é o bispo de casa clara. E o bispo está atacado, né? O bispo está atacado. Tem uma fraqueza, que é esse peão de E6. Por quê? Gente, olha só, estruturalmente falando, é um peão isolado. O cara está com um peão rei isolado. Então, peão isolado é alvo de ataque, tá bom? Quando o cara tiver um peão isolado, você, ó, caceta ele. E olha como que a posição das pretas pode cair aqui.
O cara vai levar uma, o preto vai levar uma aqui, ó, no meio dos documentos. Ó, o cara vai jogar um torre D8 e cavalo F5. Exclama. Hugo, pendurou o cavalo? Não, pendurou nada. Por quê? A dama tá solta. Peça sem defesa é motivo de tático. Então você jogou aqui, ó, quando você joga o cavalo em F5, você está fazendo o quê? Ameaçando a dama. Ele não pode tomar porque a dama está no ar, né? A dama está no ar. Então você está ameaçando a dama, está ameaçando o checkmate aqui em G7, né? Fora que está ameaçando esse também. Enfim. Viu só? O cara vai jogar, sei lá, dama F6 para trocar. Torre toma D8, cheque. Forçado. Dama por G7, mate. Viu só? Agora, Hugo, você falou do posto avançado. Como que eu crio um posto avançado? Vamos lá, vou pegar o segundo diagraminha aqui. O segundo diagrama tá assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá assim. Os peões estão... Vamos lá, vamos pôr assim, ó. Tira a torre. Senta aqui, os reis estão em oposição à distância. O cavalo branco está aqui. Vamos pôr um cavalo preto aqui, ó. Isso. Vamos lá. Gente, agora eu quero que vocês imaginem que tem mais peças no tabuleiro, tá? Imagina que tem mais peças no tabuleiro. É que eu vou deixar assim para ficar mais fácil, tá bom? Veja que ambos os lados vão jogar por postos avançados, tá? O preto vai tentar criar um posto avançado para ele, a branca também. Então aqui, por exemplo, o cara joga um E5 e agora as brancas têm, com o avanço desse peão, veja que ele enfraqueceu essas duas casas. Então você tem 2 postos avançados, concorda comigo? Então cavalo F5, por exemplo, cavalo volta para E6, tá vigiando o quê? Posto avançado também, tem um peão, né? Não é tão avançado, mas é um posto, tá? E aí, vamos supor que o cavalo E6, rei F1. Tá? Ah, por que não toma? Gente, imagina que está protegido, tá? Não pensa em captura, não. Pensa em posto avançado. Porque, por que não toma aqui? Tudo bem, imagina que tem uma peça defendendo, tá bom? Rei F1, cavalo F4, você não dá a casa e o cavalo vai voltar para E6. Tá? Então, tá vendo que é muito comum você ver isso em final de jogo, né? Os dois lados vão tentar lutar por postos avançados, né? Você não dá o posto para as brancas, né? E as brancas não dão o posto para as pretas, né? O cavalo aqui está defendendo a entrada dele aqui, né? O peão aqui está defendendo a entrada dele aqui, enfim, né? Isso em meio jogo. Tá bom, em finais, agora eu separei aqui, gente, 4 diagramazinhos de finais para vocês, falando dos cavalos, tá? Então deixa eu montar aqui, ó. O rei tá em D3, esse rei preto tá em D6, cavalo branco C3, cavalo preto, não, é o bispo. O bispo tá em E6, né? Isso. E um peão para cada lado. Peão em H6 e um peão em... aqui. Vamos. Gente, olha só. Vamos supor que você chegou nesse final aqui, ó. Quem você acha que está melhor? Preto ou branco?
Aqui, pessoal, infelizmente, tá? Mesmo sendo teoricamente um empate, isso aqui é uma posição que teoricamente está empatada, mas é mais fácil das pretas jogarem, tá? Porque elas têm o bispo, que é uma peça de longo alcance. Então, lembre sempre de um princípio, ó, você que está começando. Você só entra em finais de cavalo contra bispo, tá? No caso, você tendo um cavalo e o adversário tendo bispo, quando tiver peões passados em apenas uma ala do tabuleiro. Ou seja, vamos supor que tivesse assim, vai, assim, sei lá, cortar assim, por exemplo. Então isso aqui não está passado, está travado, tá? Apenas um lado do tabuleiro tem um peão passado, então está um pouco mais fácil. Agora, quando tem peão passado dos dois lados do tabuleiro, o bispo tem superioridade. Por quê? Porque ele não só ataca o seu peão passado, quanto apoia o dele. Porque o bispo, ele age em todo o tabuleiro, né? Então vamos supor, se esse bispo, ó, veja que o peão branco, a casa de promoção é uma casa clara, e o peão preto, a promoção também é uma casa clara. Então, se o bispo preto conseguir colocar o bispo na longa diagonal aqui, ele não só vai atacar o seu peão que não avança, quanto ele vai apoiar o peão dele a promover. Entende? Então vamos lá, ó. O que eu coloquei aqui? Ó? Ambas as casas de promoção são claras, o bispo consegue, pela diagonal correta, apoiar o peão passado e atacar o outro ao mesmo tempo, né? Sendo que o cavalo, ele tem passos lentos, né? É uma peça lenta em finais, gente. Então, o cavalo, ó, ele vai devagar, né? Ele demora. O bispo, num rasante só, ele cruza o tabuleiro, entendeu? A única vantagem do cavalo em finais, gente, é que ele não é limitado pelas cores. Por exemplo, esse bispo aqui, ele só age nas casas claras. E o cavalo ataca as duas casas, né? Então, se ele está numa casa escura, ele ataca a casa clara. Se ele está numa casa clara, ele ataca a casa escura. Então, ele não é limitado, né? Como o bispo. Mas é a única vantagem do cavalo. Então, se você vê que você vai entrar no final com o peão passado dos dois lados, tenta manter um bispo, uma dama, uma torre, mas não um cavalo, tá bom? Outro exemplo, vamos lá, outro diagraminha de final, né? Vamos deixar um finalzinho com mais peões aqui, ó. Vamos lá, o rei em D3. Vamos fazer do mesmo jeito. Ó. Tá aqui, vamos supor que tem esse peão aqui, esse peão aqui, mas vamos supor que vamos deixar assim, tá? Aqui você tem esses dois peões e as brancas tem esses daqui, tá? Vamos supor que tem mais peões aqui. Analise essa posição. Veja que, igual que eu falei antes, gente. Imagina que se as pretas não tivessem o peão de A6, ó, branco tem um peão a mais. O branco pode até estar melhor, só que vai ser mais difícil converter essa vantagem com o cavalo. Lembra só? Porque esse bispo vai atacar o peão passado. Tá bom? Agora, por outro lado, se as brancas não tivessem esse peão de A3, as pretas teriam um jogo mais fácil, tá? Porque novamente o bispo monitora todos os lados do tabuleiro. Ele vai apoiar o avanço do peão, né? E se o rei chegar perto, então, né? Então é um pouco mais fácil para as pretas, tá bom? Isso falando da mesma coisa. Agora tem mais dois diagramas aqui. Ah, esse diagrama é legal. Esse diagrama é bacana, gente. Ó. Vamos lá. Imagine você
Agora eu quero deixar você na visão das pretas, tá? Imagina que você tá de pretas aí. O preto tá aqui em H5, vamos supor. O rei branco tá aqui em D7. Ó, imagina que você tá de brancas. E é isso aqui. Imagina que você tá de brancas. E você tem um peão aqui e um cavalo aqui. Tá? A posição é essa, tá bom? Ó, isso aqui é um atributo de finais, tá? Você deve sempre, toda santa vez que você tem um cavalo no final, você tem que sempre procurar garfo. Sempre procurar garfo de cavalo. Garfar peão, cheque com garfo de peão, cheque com garfo de peça. Garfa, cavalo é uma desgraça no final, tá? Veja que ambos os lados estão muito próximos de promover, né? As brancas estão próximas de empurrar o peão e promover, e o preto também, né? Promover aqui. Então, vamos supor que, olha que legal, né? Se as brancas jogarem G7, perde o jogo. Perde o jogo. Hugo, puxa vida, você que está começando, você fala, caramba, como que perde o jogo? Perde o jogo, tá? Cavalo E4. Ah, eu vou promover. Tô ganho. Não tá. Cheque. Cavalo F6, cheque, exclama, duplo, tá? Então, e o peão avança. Então aqui não, tá? Não pode. Veja só a força do cavalo, hein? Veja a força só do cavalo. Então aqui correto, se você está de branca, seria o quê? Jogar o G7, o cara vai jogar um cavalo E4, Rei E7, tá? Não dá a casa. Não dá a casa para... Protege a casa de F6, tá bom? Aí o preto vai jogar um D2, e promove dama, e... Deixa eu ver. Pode dar um... sei lá... dama H7, cheque, né? E aí rei G5, cai cavalo e dama G2, dama G4, e as pretas conseguiram se salvar, tá um joguinho igual aqui, tá bom? Então sempre se atente a isso, tá? Sempre se atente a isso. Não menospreze o cavalo porque ele tá longe, tá? Ele é lento, mas não mútil, tá? Ele deu 2 pulos, o cavalo deu 2 pulos, ó, pimba, ele já tá aqui. Então toma cuidado, tá bom? E o último diagrama de finais que eu ia pôr para vocês, olha, isso aqui é até uma tática bacana, né? Vamos tirar as damas aqui. Imagine que você tá de brancas aqui. Então você tá, vamos deixar aqui, ó, o preto tem um peão aqui em A4, um peão em D2, né? Tá próximo de promover, hein? Cavalo aqui em E3, uma torreta em C1. O branco tá assim, ó. O cavalo em H5, uma torre aqui em D7, tá? Então, ó, esse é o último diagrama que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Veja que se você tá de branca aqui, você já desespera, né? Você já desespera. Você fala assim, meu Deus, vou perder, tô perdido. Tá jogando isso aqui num torneio, puta merda, tô perdido. Meu Deus, o cara vai promover. Ó, pretas jogam ainda, hein? Pretas jogam. Você fala, cara, já era. Não se desespera. Será que tem saída contra D1 promover? Será que tem saída contra isso, gente? Será? Ah, eu não consigo, cara.
eu não consigo imaginar como que eu saio disso, porque, pô, vai ser, né, vai ser muito material a mais, uma torre limpa a mais. Como é que eu ganhei isso, gente? Né? Olha, eu tenho uma notícia para você que está de brancas. Ganhar você não ganha, mas veja que você já está perdido, tá? Porque além de ele promover, ele tem um peão passado, outro. Então ele promove aqui, ele vai promover esse, né? Mas você consegue empatar. Hugo, como eu consigo empatar? Consigo empatar. Você tem um cheque perpétuo. Então assim, ó, primeira coisa que eu ia falar para você que está começando, tá? Numa posição dessa, o que você começa a fazer aqui? Você já desespera, você começa a dar cheque, né? Você começa a fuzilar o cara de cheque aqui, ó. Aí a torre já tem que sair, o cara promove e já era, né? Então você já começa a desesperar que nem começa a metralhar o cara de cheque até descoordenar suas próprias peças. Calma. Preto promoveu. Ferrou. Tem um lance. O lance é cavalo F6 cheque exclama. Primeiro que, se o capivara jogar rei H8, interroga duas, leva mate aqui, tá? Então não, tá? E se as pretas jogarem rei F8, cavalo H7 cheque, veja só que legal isso. Atacou, volta, cavalo F6 cheque de novo, rei volta para F8, desculpa, de novo, cavalo H7 cheque, e você consegue o empate por cheque perpétuo. O que é isso? Se você repetir a posição 3 vezes, empata, tá? Você vai ficar fazendo isso, ó, cheque, rei sai, cheque, cheque, e vem cheque, rei sai, cheque, empatou, tá? O preto não consegue, ele está numa rede de cheque perpétuo aqui, né? Então olha só que legal, né? São algumas dicas para vocês, gente, para jogar com os cavalos, tá? Depois eu faço um vídeo falando sobre os bispos, o par de bispo, né? De uma maneira mais fácil aí para vocês, beleza? Beijo no seu coração, deixa um like no canal, pessoal, se inscreve, curte, manda pro papagaio, pro cachorro, pro vizinho, pro seu grupo de xadrez, pros seus amigos que estão começando, porque eu faço aqui com muito carinho, gente. Às vezes a minha esposa vai dormir, eu fico aqui, ó, com esse caderninho aqui, gente, ó, eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui eu faço, eu fico aqui, ó, fico só estudando, eu fico só aqui, ó, só passando partida para vocês aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, abertura italiana, ó, defesa francesa, abertura italiana, defesa francesa, né, variante do avanço, que eu penso em fazer um vídeo para vocês depois. Então, é com muito carinho que o Magrão faz isso aí. Então, curte, compartilha, comenta, deixa coraçãozinho, né? Comentários fofos a meu respeito e até a próxima. Veja que eu tenho uma partidazinha do Zurich 53, mais uma para gravar para vocês, hein? Semana que vem já tá no canal aí. Um beijo no seu coração.